Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marcolino Braille, que é emérito da FAMERP e da Unicamp. E esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui, na bancada, alguém com muita experiência em sua área para passar informações para você, cuidar melhor de sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor João Roberto Antônio. O professor João Roberto Antônio é a alma da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto. Ele é um professor que exerce o tripé da docência. Ele gosta da assistência, ele gosta da pesquisa e ele gosta do ensino. E faz isso de uma maneira que nos deixa sempre surpreso com a sua disponibilidade. Ele nos deixa sempre surpreso com um brilho nos olhos, sempre que ele é chamado para vir dar uma opinião ou fazer um diagnóstico de uma lesão dermatológica diferente. E isto, seus olhos brilham demais. João, primeira coisa, conta para nós aqui. Você era filho de Catanduva, formou-se no Rio de Janeiro, na universidade, na antiga Praia Vermelha, em 1964, e depois veio para Rio Preto. Como é que deu essa passagem? Rio de Janeiro e São José do Rio Preto. Conta para nós. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Renato. É uma satisfação estar aqui. Eu assisto sempre esse programa e estou muito feliz em estar nele agora. Na realidade, veja, eu me formei em 64 e fiz a residência em dermatologia, serviço do professor Silvio Fraga, na época, que era docente da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Então, eu terminei essa residência em 66 e soube naquela época que estava se articulando a formação de uma faculdade de medicina em São José do Rio Preto. E eu sempre quis a carreira docencial. Tanto é que minha intenção era ficar no Rio de Janeiro e ser docente na faculdade que eu me formei. Bom, até que chegou em agosto de 67, eu recebo um telegrama na época, porque eu havia mandado meu currículo para Brasília para que ele fosse examinado pelos órgãos que estavam formando a Faculdade de Medicina, era o MEC. E então recebo esse telegrama dizendo que eu havia sido aprovado por unanimidade, meu currículo talvez, alguma coisa assim, como professor regente de dermatologia da futura Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Olha que coisa interessante, desculpa aqui. O João Roberto Antônio, ele é professor doutor, é um homem que tem uma vida acadêmica plena, já publicou quase 200 trabalhos, ele já escreveu mais de 15 capítulos de livros, é membro de sociedades nacionais e internacionais, tanto americana como europeia. Quer dizer, o professor, ele nasce, claro que se forma-se professor, mas esse prazer de ensinar é o que te motivou desde o início de manter você com essa atividade até hoje. Foi, exatamente. Aí então eu falei com o meu professor, Silvio Fraga, falei, Silvio, eu recebi esse telegrama, o que eu faço? Fico no Rio de Janeiro e disputo aqui alguma posição como professor de dermatologia na universidade que eu me formei, ou vou para São José do Rio Preto para ajudar a formar uma nova faculdade. O meu professor disse uma frase que me marcou muito, Renato. Ele falou, olha, meu filho, se você ficar aqui, você vai disputar com muitos nomes tradicionais da própria faculdade. E você ainda não tem a tradição, porque você é recém-formado. E você agora já é professor designado da futura Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Sorte nossa. E sorte minha também. Aí ele fez uma frase para mim. João Roberto, vá para São José do Rio Preto. É preferível você ser cabeça de mosquito lá do que rabo de leão aqui. Essa é uma frase sábia. Aqui você vai ser rabo de leão, porque é uma faculdade, a segunda faculdade do Brasil, a primeira da Bahia. Isso. Segunda faculdade do Brasil. Lá você, pelo menos, já é professor e quando tiver uma reunião de professores,
você vai sentar-se à mesa junto com os outros professores. Agora, vá para lá, ajude a transformar aquela faculdade num leão. Aí você será também cabeça de leão. E eu acredito que com toda essa pleiade de docentes que nós temos, no qual se inclui você, Renato, tá certo? Que elevaram e levaram o nome da nossa faculdade a nível nacional e internacional, haja visto que somos o vestibular mais disputado atualmente. Sem dúvida. Entendeu? Quer dizer, então hoje a nossa faculdade é um leão e nós nos transformamos em cabeça de leão. Fantástico, não? Essa trajetória sua e que coincide com a trajetória da Faculdade de Medicina de Rio Preto, que hoje é um farol no Brasil, né? Não tem dúvida. Esse complexo nosso é um farol. Agora eles vão voltando um pouco. Aí você formou-se em Catanduva, chegou a Rio Preto. Como é que conheceu Cidinha? Bom, aí é uma história um pouco longa, mas vou reduzir o máximo possível, porque é televisão, tá certo? Cidinha... Cidinha é de Catanduva também, né? Não, É daqui de Rio Preto. E você nem imagina de onde a Cidinha é. A Cidinha veio com 7 anos de idade do Líbano. Ah, ela é libanesa? Libanesa. A primeira língua da Cidinha foi o árabe. Tanto é que quando ela chegou em São José do Rio Preto, as nossas famílias, que eram vizinhas no Líbano, meus pais e meus avós, dos pais e avós dela, tá certo? Se integraram muito aqui. Demos uma certa guarida, inclusive, para eles que tinham vindo para cá. Então, na época, a Cidinha sofria muito porque ela não sabia falar direito o brasileiro, né? E com isso misturava tudo, era motivo de chacota e uma série de coisas. E a gente foi se aproximando. E claro, desde aquela época eu sempre achei ela muito bonitinha, atraente, etc. Mantém-se bonita, elegante. Exatamente. Bom, aí a Cidinha, ela despontou nos estudos e ela então é professora de Química e de Biologia. Ela tentou a Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, na mesma época da Imirene. E felizmente não entrou, tá certo? Então ela não se tornou médica. Mas ela foi aqui professora, hoje de grandes nomes em Rio Preto, tanto na parte de Química como de Biologia, no Colégio São José. E nessa época, claro que nós tínhamos namoradinhos aqui, namoradinhos de lá, mas sempre tínhamos as nossas atrações. Esse vínculo, né? Exatamente. E quando chegou mais ou menos o 4º ano de medicina meu, eu decidi pedir a Cidinha em namoro. E eu sabia que no momento que eu pedisse a Cidinha em namoro, eu estava pedindo ela em casamento. Em casamento. Claro, a família nossa era muito próxima, né? E ela também parece que tinha essa reciprocidade por mim. E na realidade nós iniciamos o namoro no 4º ano de medicina. E aí se estendeu e depois, em 1966, nós nos casamos. Temos 52 anos de casado quase. Casamento muito feliz, vocês foram um casal muito bonito, muito simpático. E eu vou dizer, Renato, eu posso atribuir grande parte do sucesso da minha vida à minha esposa Cidinha. Ela é o ombro que me ajudou a levantar em todos os momentos que eu precisei chegar mais alto. Não tem dúvida disso. Todos nós já sabemos que quem vive feliz, um casal harmônico, vive melhor, a vida é mais longeva e a felicidade está estampada no rosto das pessoas. Você e sua família é um exemplo disso. Eu e Rita, nós tínhamos 37 anos de casados, fomos colegas de turma, começamos a estudar no 2º ano e nunca nos separamos e nem vimos o tempo passar. João, agora voltando um pouco à sua área, à sua especialidade, a pele é um órgão extremamente importante. Eu gostaria que você explicasse para a população o que é a pele, quais as funções da pele. Mas isso você vai responder no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima.
uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor João Roberto Antônio. Esse homem que é exemplo para a Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, para a dermatologia do Brasil e do mundo. Né? Ele que começou nessa instituição, antes dessa instituição ser, de fato, existir. E no bloco anterior eu perguntei, João, qual é a importância? Porque as pessoas não veem fígado, né? Então o que é fígado? Você fica imaginando. Mas a pele todo mundo vê. O que é a pele, João? A pele é o maior órgão do corpo humano. É ela que reveste todos os órgãos internos. E hoje a dermatologia, como sempre, e sempre eu encarei dessa maneira, a dermatologia não é o estudo das doenças da pele, e sim as manifestações na pele das doenças internas. Muito bom. Porque ela faz parte de um todo. A pele não é simplesmente um invólucro que você tira e põe, como você faz em qualquer embrulho assim, vamos dizer, de um presente, alguma coisa assim. A pele faz parte integrante do nosso corpo. Então, o verdadeiro dermatologista, aquele que realmente se dedica, é aquele que, quando olha a pele, ele está observando que se aquele problema não está relacionado com alguma coisa interna, e muitas vezes, Renato, nós, por intermédio das manifestações cutâneas, detectamos problemas internos que até aquele momento não havia o paciente sentido a respeito. E aí, ao pesquisarmos, nós descobrimos e podemos detectar precocemente isso. Eu sempre digo que não se cura a ferida do pé se não tirar o prego do sapato. Em termos de dermatologia, eu digo o seguinte, toda doença que você, de pele, que você surpreender, você tem que ir atrás da causa. Porque somente assim você consegue chegar numa cura ou num controle dela, da maneira que ela se apresenta. Olha que informação importante o João Roberto está dando aqui. Ele está dizendo que algumas manifestações da pele, na realidade, pode não ser doença de pele. Ou seja, a pele é como se fosse mostrar os sinais de outras doenças. Por exemplo, na doença do fígado, nós temos algumas doenças que manifestam por prurido. Claro. Não é? E eu, dermatologista como ele, o homem é um professor, ele sabe que ele vai investigar alguma doença de fígado. Então, é extremamente importante essa informação para que as pessoas não fiquem imaginando que é uma coisa só localizada. Ô, João, eu lembro que quando eu estava na Inglaterra, algumas pesquisas em animais estavam sendo proibidas, como está sendo no Brasil, para testar algumas tratamentos de beleza de pele. E como é que está isso aqui no Brasil? Você, por exemplo, você pode testar um novo creme em um animal de experimentação? Como é que fica isso? Bom, veja uma coisa, desde que o que você for testar tenha um embasamento científico prévio, você pode submeter isso, digamos, ao CEP, ao Centro de Pesquisa, né? De Ensino e Pesquisa, e dessa maneira, uma vez sendo aprovado isso, e que não tenha danos maiores para os animais que você for fazer, tudo isso tem um critério, então pode ser feito perfeitamente. E hoje, como você está tocando esse assunto, a dermatologia se divide em 3 setores principais, do ponto de vista, assim, oficial. É a dermatologia clínica, no qual nós estudamos as doenças em si, tratamos.
É a dermatologia cirúrgica, no qual nós vamos resolver cirurgicamente algum problema que tem que ser retirado, e a cosmiátrica, ou cosmiatria, que é a dermatologia estética, que hoje se fala muito na toxina botulínica, popularmente tem um medicamento chamado Botox, quer dizer, os preenchimentos, os lasers que nós utilizamos, e toda essa tecnologia, tanto de medicamentos como de procedimentos, que fazem algo muito importante da dermatologia de hoje, que é tentar resolver os problemas que geram, muitas vezes, as marcas do envelhecimento, sem precisar de grandes agressões. Quer dizer, no passado, quase que se utilizava somente a cirurgia plástica, etc. Hoje em dia, os preenchimentos, as toxinas botulínicas, os lasers em si, eles conseguem amenizar praticamente todos os problemas que a pessoa tem em função do envelhecimento. Por isso que a dermatologia hoje tem um lado muito importante que chama rejuvenescimento cutâneo. Ô João, na possibilidade que você entra, que eu acho que é extremamente importante, né, também da beleza, do rejuvenescimento, como é que a pessoa do SUS tem acesso? O que é que nossa instituição oferece para os pacientes do SUS quando nós estamos falando de cosmiatria? Sei. Olha, se nós levarmos em consideração o hospital de base, o ambulatório de dermatologia, como sendo o SUS, o nosso ambulatório de dermatologia hoje oferece muitas maneiras de rejuvenescimento aos pacientes, porque nós temos lá lasers todo mês. Nós temos as aplicações de toxina botulínica, de preenchimentos e outros procedimentos, inclusive no treinamento dos nossos residentes nesse sentido. Porque, veja, até inclusive, essa é uma área que nós temos que ter um certo cuidado, porque é uma área atualmente muito explorada, não somente pela dermatologia, mas também por vários esteticistas e assim por diante. E tem que ter grande conhecimento sobre isso. Porque quando você faz uma aplicação de toxina botulínica que relaxa o músculo e consegue dessa maneira desfazer uma ruga, você tem que ter o conhecimento do músculo que você está injetando. Quando você injeta um preenchimento para levantar um pouco um sulco mais profundo, você tem que ter o conhecimento também da anatomia desse local para não pegar um vaso, para não pegar um nervo, não pegar qualquer situação que possa complicar. Então, por isso que hoje tem esse treinamento no hospital de base e a nível de SUS nós oferecemos isso gratuitamente. Eu não frequento propriamente, vamos dizer, o SUS que não seja do hospital de base. Mas essa parte de cosmiátrica no SUS é um tanto quanto problemática, porque esses tratamentos, por não serem considerados medicamentos, propriamente dito, e sim estéticos, eles têm um custo muito alto. E não está disponível em todos os hospitais. Não está. Olha que essa observação, professor João Roberto Antônio, é fundamental. Olha, nós estudamos muito, né, e sabemos que nós precisamos do aprendizado, do treinamento, então não imaginar que é uma simples injeção aonde. Isso é preciso ter conhecimento de anatomia, ainda mais para se trabalhar com a face ou qualquer parte do corpo. Felizmente, o hospital de base, que oferece uma amplitude de tratamento, da alta complexidade, essa oportunidade agora que o João acabou de falar, você tem no hospital de base, você tem laser, você tem botox, então as pessoas devem procurar um serviço que tenha uma experiência como essa, e é pelo SUS. Como é que esse paciente chega no ambulatório de dermatologia, João? Bom, normalmente, digamos que ele quer ir para lá, ele tem que ir até o posto de saúde do bairro onde ele mora. Esse posto de saúde é que irá encaminhá-lo ao hospital de base. A partir daí que ele pode fazer um registro no hospital de base e solicitar uma consulta na dermatologia. Está certo que essa parte cosmiátrica, assim, estética, ela é muito disputada, ela é muito solicitada. Por isso que a demanda fica muito reprimida nessa circunstância. Então, vamos dizer, nós temos também dias especiais para isso, porque na realidade a quantidade de doenças que nós atendemos lá... Referência do hospital de base. Exatamente. Então, eu sempre
oriento aos pacientes, seja onde ele estiver, que procure um serviço universitário. O serviço universitário sempre oferece essa possibilidade. E esse serviço universitário tem que ser, a pessoa tem que entrar ali por intermédio do SUS, ou seja, da unidade básica de saúde, da onde ele mora, que vai indicá-lo para lá. Se tiver essa indicação também, aquele médico que vê, ele puder fazer essa indicação. Olha, isso que o senhor João Roberto Antônio está falando é muito interessante. As pessoas não sabem como o SUS é controlado. Ou seja, para você entrar no sistema público, você tem que vir pela via pública. Claro. Ou seja, seu posto de saúde é que tem que caminhar. Às vezes as pessoas reclamam, não consigo entrar no hospital de base. Isso é a referência, é o próprio sistema de saúde que diz para onde e quando esse doente vai. João, nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos falar do Dezembro Laranja. Vamos falar do câncer de pele. Nós vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, com a presença do professor João Roberto Antônio. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior para ele, o que é o Dezembro Laranja? O que é o Dezembro Laranja, João Roberto? Dezembro Laranja corresponde ao mês em que nós nos dedicamos a combate ao câncer de pele, ou seja, medidas que levem à prevenção do câncer de pele. Então, por isso, nós fazemos várias ações apoiado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e há quase 20 anos fazemos isso. Todo ano, nessa época do verão, nós fazemos esse tipo de campanha que visa ir até as escolas, ir até as entidades assim, assistenciais e, nesses locais, fazemos palestras a respeito de como se faz a prevenção do câncer de pele. Até que chegou esse mês, por exemplo, no dia agora 2 de novembro, no sábado, nós fizemos 2 barracas lá na Praça Dom José Marcondes, em frente à Catedral, e lá nós atendemos praticamente 500 pacientes, 500 pessoas, que foram publicamente ali ver as manchas que tinham, para nós observarmos se aquilo teria alguma suspeita ou não de um câncer de pele. Encontramos vários, entendeu? Isso corresponde à campanha em si, e isso foi feito no Brasil inteiro. Todos os serviços credenciados de dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia fizeram esse tipo de campanha. Dessa maneira, desse efeito multiplicativo, a cada vez mais, nós estamos tentando mostrar para as pessoas que o câncer da pele é muito mais fácil prevenir do que tratar. E é fácil prevenir o câncer de pele. Como é que faz essa prevenção? Exatamente. Se começar pelo jovem, aquele jovem claro, de olhos claros, de cabelos claros, que, por exemplo, na nossa região, a grande imigração nossa é a italiana e as outras raças europeias, esses normalmente foram inclusive para o ambiente agrícola, o ambiente rural. Então são pessoas que se submeteram a muito sol, e o sol tem um efeito cumulativo.
pelos raios ultravioleta, isso, quanto mais sol a pessoa tomar continuadamente, mais ele vai acumulando as ações desse sol num efeito deletério, num efeito que altera as células da pele. Bom, então, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas com 40, 50 anos de idade, todas cheias de pintas ou manchas acastanhadas, em decorrência daquele sol que ela foi submetida durante a infância, adolescência e adulto jovem. Então, é isso que nós estamos tentando ensinar, principalmente aos jovens, que eles devem ser expostos ao sol de uma maneira, assim, controlada. O suficiente para eles terem uma vida saudável, mas não usarem o sol como sendo algo que possa ser prejudicial. Sem o sol não haveria a vida na Terra. O sol é o maior amigo nosso. Não devam transformá-lo em inimigo. Sem dúvida. Tá certo? E o pior inimigo que existe é aquele que um dia foi o seu amigo. Tá certo? Se ele virar inimigo. E o sol, quando inimigo, ele chega a provocar tanto o carcinoma basocelular, que é aquele câncer que destrói uma asa de nariz, destrói uma orelha, vamos dizer, mas não atinge órgãos internos. O segundo câncer, que é não tão comum quanto esse, é o espinocelular, que atinge a pele e as mucosas. E esse pode, inclusive, dar metástases. E, finalmente, tem o chamado melanoma maligno, que é aquele que vem das pintas escuras, que podem ser traumatizadas e chegar a um melanoma, ou então, pelo próprio sol, chegar a um melanoma maligno, que é um dos cânceres mais malignos que existe, pelo fato de que ele atinge cérebro, pulmões, etc., e todos já ouviram falar. Por isso que hoje em dia tem uma classificação em cânceres melanoma e cânceres não melanoma. E o melanoma, é muito fácil nós entendermos a diferença entre uma pinta benigna e uma pinta que pode estar se transformando numa doença maligna. É pela regra do ABCD. A pinta benigna, ela é simétrica, ela é redondinha. Normalmente, já a pinta maligna, ela vai se tornando irregular, assimétrica. Com borda e sem borda, né? Aí, as bordas são regulares nas pintas benignas e irregulares nas pintas malignas. Aí vem o C, que é a cor. A cor é uniforme nas pintas benignas e é alterada, um pouco esbranquiçada, um pouco acastanhada nas malignas. E, finalmente, as dimensões, que é o D, que as pintas estão aumentando progressivamente. Então, com isso, é a regra do ABCD. Quando você notar que qualquer lesão de pele, quer seja uma pinta ou não pinta, muda o seu comportamento, ou seja, ela começa a coçar, doer, sangrar, inflamar, então, doer, mudou o comportamento, procure um médico. Procure um médico de sua confiança. Procure um dermatologista ou aquele médico da sua confiança para justamente ver e precocemente retirar essa... Hoje nós tivemos a honra aqui de conviver com esse homem que eu posso chamar com a maior tranquilidade também de mestre dos mestres. É um professor delicado, pai, um grande marido, um grande amigo. Não é à toa que é um dos professores mais homenageados dentro da Faculdade de Medicina. Obrigado, João. Paz e saúde. Até a próxima semana.